Entre as muitas malfeitorias que resultam da aplicação por parte da gestão, os trabalhadores do público do país, que PS, PSD e CDS subscreveram o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu, aquilo que muitas vezes chamam, mal chamado, memorando de entendimento, que cobre muitas áreas, que ataca profundamente os interesses dos trabalhadores e do povo português e de todas as regiões do país. Há claramente, portanto, uma coisa que se destaca, e são as incidências da aplicação desse pacto no plano da alteração para pior do Código do Trabalho. A proposta do governo PSD-CDS, em convergência com o PS, seu aliado nestas andanças ao serviço dos interesses do grande capital e contra os interesses dos trabalhadores, é aquilo que podemos dizer uma brutalidade que visa atingir todos os trabalhadores. Porque agora, com o Código do Trabalho, aparentemente se dirige aos trabalhadores do setor privado. Mas já está aí, na calha, toda a aplicação ao conjunto dos trabalhadores portugueses. Muita propaganda a este respeito se tem feito, muitos esforços se têm tentado, não apagam a realidade desta proposta. Esta realidade é um trabalho forçado e gratuito, com a eliminação de feriados, a redução de dias de férias e cortes de dias de descanso obrigatório, que significa tentar impor o trabalho durante uma semana por ano, gratuito, forçado, sem qualquer retribuição e contribuindo para o aumento do desemprego. É também todo o propósito da diminuição do salário, designadamente com o corte no pagamento do trabalho em dias de descanso e nas horas extraordinárias, não para diminuir o número de horas extraordinárias, mas para que as horas extraordinárias se mantenham e possam até ser alargadas, mas sem pagamento ou com o pagamento reduzido, comprometendo uma parte da remuneração variável dos trabalhadores, que alguns setores podem levar a um corte de um terço daquilo que é a remuneração atual dos trabalhadores. Mas esta proposta é também a generalização do banco de horas, que pode significar trabalhar até 12 horas por dia, 70 horas por semana, visando o prolongamento do horário de trabalho e pondo em causa a articulação entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida familiar, incluindo tanto o apoio tanto aos filhos, num quadro de regulamentação e de regulação completa da vida, e procurando entregar às entidades patronais a decisão sobre o tempo e a vida dos trabalhadores. É a eliminação da obrigação de informação à autoridade de condições de trabalho sobre um conjunto de matérias que são muito importantes para que a fiscalização efetiva sobre a legislação seja aplicada. E é também, ainda, um nível maior, o propósito de facilitação do despedimento, pondo em causa a proibição constitucional do despedimento com justa causa, uma vez que se admite a possibilidade de invocar a quebra continuada da produtividade do trabalhador como razão para despedimento. O que é um motivo absolutamente aleatório, subjetivo, discricionário. Veja-se, por exemplo, a situação de um trabalhador que, podendo estar num período mais difícil da sua vida, adoentado nas condições das baixas, pode inclusive não lhe dar baixa, mas está nesta dificuldade. Se passa por um período de menor produtividade e se certas competências fossem brasileiras, poderia justificar, tanto a tal justa causa para despedimento. Isto é, portanto, uma linha de arbitrariedade, de promoção dos despedimentos e do desemprego, no momento em que o desemprego tem a dimensão que conhecemos. E é que se associa a ideia da diminuição do valor das indemnizações de 30 para 20 dias por cada ano de casa, mas já a caminho de poder reduzir-se para 8 ou 10 dias, comprometendo uma parte dos direitos que os trabalhadores têm nesta matéria. É ainda o ataque à contratação coletiva. E tudo isto representa, de facto, uma linha de retrocesso. Muita propaganda e disfarce não apagam toda esta realidade. Este é um combate laboral que nada tem a ver com a produção e a produtividade, com o combate ao déficit ou ao endividamento, e que tem tudo a ver com mais despedimento de desemprego, mais precariedade, cortes nos salários e nas pensões, mais horas de trabalho por menos salário, degradação das condições de trabalho, um imenso retrocesso social e civilizacional. O PSD e o CDS e o seu séquito de propagandistas dizem que Portugal, nesta linha, aumentará a competitividade, a produtividade e o emprego. Mas importa a este respeito ver o que é que se tem passado, para ver o que é que se poderá passar no futuro.
Quanto ao emprego, estamos em grande medida conversados. Em 2009, com a alteração do Código de Trabalho, também isso disse. Em 2003, quando da aprovação deste Código, foi dito que aí vinha o progresso imparável da produtividade, da competitividade do emprego. Mas passou-se de 330 mil desempregados no Plano Nacional, que existiu nessa altura, para 1.200.000 que existem hoje. E a tendência que essas medidas forem presentes é para agravar ainda mais tanto o desemprego. Por outro lado, fala-se de competitividade, em nome das questões do salário e em nome das questões dos horários. Mas o que é que nós vemos? Quais são os horários dos trabalhadores em Portugal? Em Portugal hoje trabalha-se mais horas do que se trabalha na generalidade dos países da União Europeia. E o que se quer é prolongar ainda esse horário de trabalho, portanto, com os problemas que daí advêm em relação ao emprego. E quanto ao salário, os salários dos trabalhadores portugueses são dos mais baixos no plano dos países da União Europeia. E tudo isso também não contribui em nada para o desenvolvimento, ao contrário, é um fator que compromete o desenvolvimento, compromete tanto a inovação do perfil produtivo no nosso país. E temos hoje uma situação inaceitável, com um salário mínimo de 455 euros no plano nacional. Portanto, com a sua correspondente, depois aqui na região autónoma da Madeira, mas que está abaixo, com 432 euros líquidos, daquilo que é o limiar da pobreza dos 434 euros. Isto quer dizer que hoje há centenas de milhares de trabalhadores, aproximadamente 500 mil trabalhadores, que trabalham todos os dias empobrecendo, estando humilhados de pobreza. Nesta situação, é política vir diminuir o valor do salário, portanto não é política, não é solução, e isto é o contrário do que o país precisa, não apenas em termos de justiça social, mas também em termos de contributo para o desenvolvimento, para a criação de emprego, para uma perspectiva de futuro. E, todo este pacote laboral, por estas razões, devemos dizer que é tudo o que Portugal não precisa. É a velha e baixando a linha de injustiça e indignidade, do reforço do governo e da arbitrariedade patronais. Este projeto, dizendo com toda a clareza, viola a Constituição da República e só serve para o agravamento da exploração, o empobrecimento, o afundamento do país, o regabofe dos lucros dos grandes grupos económicos e a sangria do recurso do país para o estrangeiro. E é por isso que é necessário, neste momento, sublinhar a responsabilidade de cada uma das forças políticas. O PCP assume a sua responsabilidade, contraria este caminho do retrocesso social e civilizacional, defende os interesses e direitos dos trabalhadores, numa perspectiva de progresso, numa perspectiva de futuro. E por isso denuncia tanto a posição de outras forças políticas. A posição do PSD e do CDS-PP, que hoje votaram a favor da generalidade na Assembleia da República deste pacote. E registramos a posição convergente do PS, que se absteve, associando-se também a este projeto. Os trabalhadores do povo da Madeira e do Porto Santo deverão analisar e responsabilizar estes partidos por aquilo que estão a fazer. E é bom sublinhar aqui, PSD e CDS-PP. O CDS, que tantas vezes fala na preocupação com as populações, com os trabalhadores, e aí está, de braços dados, não é? Portanto, enfileirado com o PSD, a aplicar esta receita do processo, que vai atingir todos os trabalhadores e também os trabalhadores da região autónoma da Madeira, se for para adiante. Já não bastava o pacote brutal que está a ser aplicado na Madeira, de aumentos de preços, de aumentos de impostos, de cortes de apoios sociais e serviços públicos. Agora o PSD, o CDS, em convergência com o PS, querem infernizar ainda mais a vida aos trabalhadores da região e de todo o país. A votação, na generalidade, foi hoje feita, mas a luta continua e vai continuar para que não seja aprovado este pacote, para que na discussão da especialidade se intervenha para impedir as suas mal-entenderias, para que não seja promulgado, e o Presidente da República também aqui vai ter que assumir as suas responsabilidades, o Tribunal Constitucional deverá ser chamado tanto a pronunciar e a assumir as suas responsabilidades, mas em qualquer caso queremos dizer que, independentemente daquilo que era o resultado, este pacote e esta legislação não deve ser aplicada. E cabe aí um papel importante aos trabalhadores, nos seus locais de trabalho, nas suas empresas, defendendo os seus direitos, defendendo a sua contratação coletiva. E estamos convictos que isto está a acontecer e vai acontecer no futuro. Aliás, a greve geral do passado dia 22 de março foi uma expressão importante dessa exigência de mudança para uma marcação de protesto e de indignação. Greve geral, grande êxito em todo o país,
mas que aqui, na região autónoma da Madeira, como em outras regiões, superou ainda a adesão relativamente a greves gerais anteriores. E por isso aqui, Silvano vai promover os trabalhadores da Madeira, por esse registro, por esse final também que deram na defesa dos seus interesses. O caminho, quanto a nós, passa por uma ruptura com este rumo, rejeição do pacto de adesão, ruptura para uma política de patriarcado de esquerda, que assente na valorização da produção nacional e regional, que assente na renegociação da dívida, nos prazos, nos montantes e nos juros, que assente no estímulo ao serviço público, no apoio às pequenas e médias empresas, enfim, numa perspectiva e numa estratégia de desenvolvimento soberano do nosso país.